Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Em nosso encontro de hoje, vamos resolver algumas questões de gramática, analisando a parte de análise sintática e também fazendo aqui algumas relações envolvendo leitura para que você possa perceber como funciona bem os mecanismos linguísticos de nossa língua portuguesa. Eu aguardo você em nosso vídeo de hoje. Vamos fazer o teste. Para começarmos o nosso questionário de hoje, eu vou te apresentar duas orações. Alugam-se casas e apartamentos e vende-se um barco. Ao analisar sintaticamente essas duas orações, nós podemos afirmar que o sujeito aqui é indeterminado, pessoal, e a partícula C aqui está funcionando como índice de indeterminação do sujeito. Você concorda com essa afirmação? Isso pode ser feito? Sim ou não? Pense um pouco e me responda. O que você diria? Não. Com certeza, não mesmo. Porque, na realidade, estas duas orações são equivalentes a casas e apartamentos são alugados e um barco é vendido. Nós temos casos aqui de sujeito composto, que no caso seria casas e apartamentos, e o sujeito simples, que seria um barco. Mas nós sabemos muito bem que isso aqui, se nós olharmos sintaticamente, nós temos a famosa passiva sintética, a voz passiva sintética com a palavra ser funcionando como partícula apassivadora. E nós temos os sujeitos pospostos, que se comunicam com o seu verbo. A única informação que nós não temos aqui são os autores da ação de alugar e os autores da ação de vender. Nós não sabemos quem está alugando ou vendendo. Na voz passiva sintética, nós não colocamos nenhum agente. Simplesmente, o sujeito funciona como paciente, alvo da ação. É aquilo que é alugado, é aquilo que é vendido e assim por diante. Não se esqueça e não se confunda. Fica a dica para você acertar sempre o seu português. Vamos a mais um caso. Leia comigo. Os prisioneiros revoltosos depuseram ao diretor da penitenciária. E os prisioneiros revoltosos depuseram o diretor da penitenciária. Na primeira oração, os prisioneiros provocaram a demissão do diretor da penitenciária, que está funcionando como paciente da ação de depor. E na segunda, os prisioneiros prestaram depoimento ao diretor da penitenciária, que está no papel de ação verbal. Meus amigos, você concorda com essas duas afirmações aqui feitas? Pense um pouco, raciocine e me diga, vamos aceitar? Nós não podemos aceitar porque é o contrário. Na questão número 1, os prisioneiros revoltosos depuseram ao diretor, seria uma questão de prestar o depoimento. E na número 2, é que realmente os prisioneiros provocaram a demissão do diretor. É o contrário. As afirmações aqui estão invertidas. Cuidado, se você vai depor alguém, você vai tirar essa pessoa de um cargo, demiti-la. Se você vai depor a alguém, você vai prestar depoimento a essa pessoa. É muito importante entendermos regência para compreendermos como a nossa língua funciona. Aprendeu? Está explicado? Vamos a mais um caso. Veja agora este outro exemplo. O transporte foi feito pela rodovia Presidente Dutra e os brinquedos para o orfanato foram comprados pelos voluntários. Podemos concluir que os dois termos estão na voz passiva e possuem funções sintáticas bem diferentes, bem distintas, apesar de começarem pela mesma preposição, que aqui no caso seria o pela, pelo. O que vocês acham dessas informações? Vocês concordam com essa informação? O que vocês acham dessas duas informações? Nós vamos concordar com elas, sim ou não, pessoal? Pense um pouco. O que você diria? E a resposta seria: sim, estão perfeitamente corretas. As duas orações se encontram na voz passiva. E elas possuem funções sintáticas muito diferentes, sim. O primeiro é um adjunto adverbial de lugar. E a segunda é o agente da voz passiva, que seria o autor da ação verbal de ter comprado os brinquedos para o orfanato. Aprendeu? Veja bem como funciona tudo na análise sintática,
Cada termo possui uma função e cada termo desempenha um papel dentro das nossas orações. Está explicado? Vamos ver mais um caso então. Outro problema bem interessante. A conhecida maestria de Machado de Assis fica evidente na abertura do capítulo 17 do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ali ele apresenta: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Para você que não conhece o livro, a personagem Marcela era uma prostituta. E o personagem envolvido é o Cubas, o Brás Cubas, que foi amante dessa senhora. E Machado, com toda a sua maestria, escreve sobre essa paixão que existiu entre os dois, vamos dizer assim, paixão, esse relacionamento que houve entre os dois. E ele disse: ela, Marcela, amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Mas agora é o seguinte: podemos afirmar que há uma ironia presente neste trecho da obra de Machado de Assis? O que você sabe? O que você pensa sobre isso? Dê-me uma resposta, sim ou não. Pensou? O que você respondeu? Sim, com certeza absoluta há uma ironia aqui. Nesse, como em outros vários trechos de seus romances, o escritor usa com mestria, ou maestria, se você quiser assim, as palavras e obtém, por meio da combinação entre elas, um efeito irônico desejado. Entenda a ironia não como piada ou como graça, mas uma análise de uma sociedade, uma análise feita bem ácida para que você consiga perceber o que o autor quis te dizer. Aqui, neste caso, a ironia consiste já na vinculação da palavra amar, do verbo amar. Ele usa amor e interesses materiais da mulher. No caso de Marcela, a personagem envolvida na trama. Esse efeito irônico, ele é produzido pela coordenação entre dois adjuntos adverbiais de significados muito diferentes, um de tempo e o outro de preço. Veja que maravilha a fala de Machado de Assis criticando uma situação, porque amar é um sentimento tão puro e divino, e aqui no caso houve interesses e valores em cima desse sentimento, subordinando o amor de Marcela à duração de certo tempo e de certa quantia em dinheiro. O narrador ironiza o caráter interesseiro desse amor. Veja como a literatura e a gramática caminham de mãos juntas, andam de mãos dadas para nos informar e nos mostrar como é a realidade do mundo narrado por nosso querido Machado de Assis. Aprendeu? Ficou bem explicado para você e vamos a mais um caso. Aqui, nesta proposta, quero te colocar umas questões para que você pense. Você vai analisar esses 4 itens apresentados e você vai marcar, pode ser 2, 1 ou 3 ou todos, que possuam um recurso semelhante ao recurso que Machado de Assis empregou na fala de Marcela ali. Seria qual desses 4? Vamos lá? Eu vou te dar uns minutinhos, você leia com calma, se necessário pare o vídeo e vamos ver as respostas. Qual você vai marcar? A crise econômica encheu a cidade de desempregados e de violência? No Brasil, muita gente morre de repente e de médico. Levava a vida na folga e no descompromisso. Ele perseguia a fama sem sucesso e sem reconhecimento. Em qual dessas 4 opções usou-se a ironia? Na primeira, com certeza. E também na segunda, somente nestes 2 casos. Veja aqui, muita gente morre de repente e de médico. Olha a crítica. E a crise econômica encheu a cidade de desempregados e de violência. É uma análise bem inteligente para que você consiga perceber como as nossas palavras podem fazer um bom uso da ironia e também
criticarmos sem sermos ofensivos, mas usarmos a palavra inteligentemente. Espero que você tenha entendido bem e faça bom uso da nossa língua portuguesa sempre. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí o seu like, participe, passe-nos informações sobre o que você gostaria de discutir conosco, pergunte-nos e inscreva-se. Isso é muito importante para engajarmos o nosso canal. Um grande abraço e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até logo, até mais.